Bom dia, meu nome é Daniel, eu vou falar para vocês sobre o contrato de internet. Inicialmente, vamos fazer uma pequena introdução aqui, porque o que caracteriza o contrato virtual? É o meio que ele é feito, que é acordado. Então, em razão disso, não faria sentido a gente simplesmente chegar aqui e começar a jogar um monte de informações sobre contratos virtuais sem se entender que meio é esse que esse contrato acontece, porque a base desse contrato, que é a internet, não surgiu assim de uma hora para outra. Foi uma construção que fora feita assim, que hoje já tem mais de 50 anos que a gente está construindo uma comunidade que engloba todo mundo. E por isso, a gente, para poder ter uma noção desse todo, ou dessa parte, que é a parte contratual do mundo virtual, a gente tem que estar vendo todo. Porque senão seria a mesma coisa que eu tentar aqui explicar para vocês o que é um coração, se nem sabe dizer para vocês o que é um corpo. Então, para poder ter essa noção melhor, a gente vai iniciar falando sobre a parte do surgimento da própria internet. Posteriormente, vamos falar sobre o início desses contratos, como foi que eles ocorreram, como foi que iniciou-se a contratação em massa, como é que esses contratos passaram a ser feitos de forma que englobasse um grande número de pessoas, consumidores, e fora os próprios consumidores, contratos que envolvem direito de personalidade, contratos que envolvem direito autoral, sigilo, de vários tipos. Vamos passar dessa pequena fase, iniciaremos a falar sobre a legislação brasileira e as previsões que ela faz quanto aos contratos de internet. Como é que ela vem sendo tratada e se existe alguma legislação específica para esses contratos, ou se simplesmente a gente vai usar como analogia as leis que já existem, ou se realmente é uma analogia, se pode se caracterizar uma analogia, ou simplesmente uma aplicação devida dessas leis. E por fim, vamos nos focar nos contratos de compra coletiva, porque é um contrato que hoje em dia é novo, assim, recente, no âmbito do direito brasileiro e do nosso dia a dia também, coisa que tem no máximo uns 2 anos que está ocorrendo, e por isso ainda não temos muita doutrina nem jurisprudência tratando desse tema. Então vamos começar falando sobre a história da internet. Como foi que surgiu a internet? A internet partiu de uma ideia embrionária no início dos anos 60, de basicamente professores do MIT, que é o Michigan Institute of Technology, lá nos Estados Unidos. E como foi que surgiu? Eles criaram, o próprio governo americano criou uma agência estatal denominada Defense Advanced Research Project Agency, conhecido como DARPA. E foi nesse DARPA que o professor JSCR Licklider iniciou as bases do que hoje se tornaria a internet. Como foi que foi feito esse processo? Bem, foi um processo que demorou muito. Como vocês podem ver, iniciou nos anos 60 e, vamos dizer, quando foi que a gente pode ver realmente o verdadeiro potencial da internet? Basicamente, inicialmente, nos anos de 95, 98, 2000, quando foi popularizado de vez. Como foi que foi feito? O que aconteceu nos anos 60? Foi criada a DARPA, que é essa agência americana que eu acabei de citar. Depois, foram feitos uma série de pequenas inovações teóricas e práticas. Começando pela teoria do Packet Switching, criada também na MIT por um senhor chamado Lawrence Roven, professor de lá. Depois disso, um outro professor da MIT, utilizando-se da teoria do Packet Switching, conseguiu conectar um computador na Califórnia a um em Massachusetts, ou seja, conectando o leste americano ao oeste americano via rede telefônica. Só que o que aconteceu? Eles perceberam que aquelas redes telefônicas da época não comportavam a troca de dados entre pessoas de um lado do mundo, ou do país, com o outro. E aí foi um dos grandes empecilhos iniciais. Entretanto, logo após perceber esse empecilho, um outro ente americano chamado
não importa. Pegou e financiou a colocação de uma rede cibernética, quer dizer, uma rede de 56 KB por todo os Estados Unidos. E esse uso, inicialmente, era feito basicamente por universidades, empresas que desenvolviam armamentos, o próprio governo americano que trocava informações entre seus diferentes entes, mas não era um uso comercial. Sobretudo porque a própria existência da internet era financiada pelo governo e por isso não poderia ser utilizada de outro modo, porque não havia escala para isso e nem permissão para isso. Foi aí que nos anos 70, correndo mais um pouco, nos anos 70, começou a surgir os e-mails dentro da própria ARPANET. Ainda não existia o que a gente hoje conhece como World Wide Web, que é o www, não existia. E aí começaram a ter o protocolo de FTP, que é a transferência de arquivos entre os diferentes entre diversos sites. O TCP, que é até hoje o que a gente usa para poder identificar cada computador, para poder você também identificar, por exemplo, o seu CPF do computador, Aí nos anos 80, essa internet veio a se popularizar cada vez mais, porque várias outras várias outras entidades, como bibliotecas, como todas as bibliotecas americanas já tinham índices catalogados de todos do seu acervo, os vários índices governamentais também já estavam conectados, essa internet veio a crescer muito. E aí o que aconteceu? Com esse grande crescimento da internet, temos que lembrar aqui que não existia browser tipo Internet Explorer, nada disso. Era uma coisa complicada. A pessoa tinha que ter conhecimento de algoritmos complicadíssimos. Eu ou você aqui não conseguiríamos usar a internet de volta alguma. E aí, com isso, nos anos 90, começou a surgir os primeiros browsers já visando organizar isso. E aí foi o primeiro que a gente lançou, foi o Netscape. O Netscape foi o que dominou o mercado da internet pelo seu início assim, da era comercial, ou seja, no início dos anos 90, sendo que logo após a Microsoft percebeu o filão que representava a internet, ela entrou de cabeça nesse mundo, e aí criou o Internet Explorer e dominou por mais de 10 anos esse ramo, esse nicho. E aí, o que aconteceu? O Windows 98 representa um grande marco nessa história, porque o Windows 98 foi o primeiro Windows a integralizar totalmente a internet a um sistema operacional. E aí o que aconteceu? Após o Windows 98 surgir, popularizou-se de uma maneira tamanha os sites na internet que teve um grande boom das .coms na época. As empresas da web ganharam as ações de empresas da web, as pessoas faziam empresa, às vezes não tinha nem viabilidade econômica, e mesmo assim botava suas ações na bolsa de ação, nas bolsas. Essas ações iam lá para cima, todo mundo comprava e não havia viabilidade econômica nisso. O que aconteceu? Elas caíram. Elas caíram drasticamente logo após. Aí, o que aconteceu? Antes disso, não havia contratos de internet, não havia contratos virtuais. Havia contratos, mas não havia contratos em âmbito comercial, porque não havia contratos massificados. E aí, a popularização da web foi o que viabilizou essa massificação. Pode passar. Bom dia, meu nome é Vinícius. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais específicas dos contratos de internet. Os contratos de internet, eu vou começar fazendo uma crítica. Eles não são por si só uma nova figura contratual. Eles seguem os mesmos princípios. Eles seguem os mesmos princípios dos contratos em geral. E assim, muitos dos contratos de internet são similares com os contratos que nós já conhecemos. Por exemplo, compra e venda,
que a Stephanie vai falar mais tarde bastante. Tendo em vista isso, talvez seja muito mais importante fazermos uma interpretação das normas do direito já existente e aplicar essa nova realidade do que simplesmente sair legislando por achar que a internet é um lugar ainda que não há direito, que não há como se identificar quais são os sujeitos da relação. Acho que isso já está um pouco bem superado. Inclusive, o professor Marco Aurélio Castro, em 1998, em seu artigo, ele já defendia isso, de que temos que adequar a interpretação dos princípios gerais à nova realidade. E, através do estudo que eu pude fazer, professores de 2008 e 2009 continuam com esse mesmo posicionamento quanto às nomenclaturas. Muitas vezes são dados como sinônimos contratos eletrônicos, contratos virtuais, contratos informáticos e contratos por computador. O que é um consenso maior é que contratos eletrônicos e contratos virtuais podem sim ser sinônimos. Eletrônicos, como diz o professor Alessandro Meyer, se utiliza de um argumento que advém da física, que é pelos impulsos elétricos que viabilizam a comunicação de dados entre os computadores. Já os contratos informáticos, a nomenclatura informáticos e por computador pode reduzir o objeto. Informáticos é quando você está tratando de um objeto específico de informática, a exemplo do software. E sobre a formação do contrato. Os contratos eletrônicos possuem os mesmos requisitos, como eu já falei, subjetivos e objetivos de validade. Então, ele deve ter um objeto possível, lícito, determinado ou determinável, cabendo ressaltar os objetos digitais, porque às vezes não só a formação é pela internet, mas como o próprio cumprimento do contrato na internet, quando você adquire um software, ele começou e ele terminou ali, no mundo virtual. E temos também o debate sobre quando ser um contrato entre presentes e quando ser um contrato entre ausentes. Isso vai depender da mesma forma que já se trata normalmente da imediatidade ou não da resposta do oblado. Se for possível diferenciar o tempo da proposta, certo? Bem certinho assim, o tempo da resposta será assim um contrato entre ausentes. Como por exemplo um contrato como você faz via e-mail, via correio eletrônico. Já se você fizer firmar o contrato em um chat ou algo parecido, é considerado sim um contrato presente e podemos inclusive aplicar o inciso 1 do artigo 428 do Código Civil, que diz que será considerado contrato entre presentes sendo realizado por telefone ou por qualquer outro meio semelhante. Então a doutrina tem entendido como meio semelhante, no caso a internet. O que pode ficar prejudicado é a retratação, porque vamos lembrar, a retratação da proposta ou da aceitação, ela tem que chegar ou antes ou ao mesmo momento dessa ação judicial. Na internet fica praticamente impossível fazer isso porque a transmissão de dados é praticamente instantânea, então se você já enviou uma aceitação, ela já vai chegar antes de você enviar uma nova retratação. E onde se forma esse contrato? A questão do lugar é um pouco complexo, não há o consenso sobre onde o contrato é formado. Parágrafo 2º do artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil, ele fala que os contratos internacionais serão considerados firmados no domicílio do proponente. Porém, sabemos que muitos contratos eletrônicos versam sobre relações de consumo. E temos o artigo 101, inciso 1 do CDC, que determina o domicílio do consumidor quanto à responsabilidade civil do fornecedor. Além disso, existem as cláusulas contratuais, que sempre existem. Exemplo do termo de uso de serviços em um website. Sempre tem uma cláusula indicando o foro, no caso de possível conflitos. Agora vamos a algumas peculiaridades. A questão da segurança do contrato não é algo próprio do contrato eletrônico, mas é algo que se sobressai. Por quê? Porque você precisa ter uma certificação das partes. Se é aquela mesma pessoa que está firmando o contrato,
é quem ela está dizendo, se a autenticidade daquele documento, como se identificar qual foi o documento original, qual é a cópia, o que foi, como não saber se não foi adulterado. Então, ou seja, há uma vulnerabilidade intrínseca a esse contrato, mas temos já algumas questões quanto a isso. A assinatura digital já é aplicada no Brasil. Ela é regulamentada pela medida provisória 2200-02 de 2001, que ainda está em vigor em virtude da emenda constitucional 32, que manteve a vigência de certas medidas provisórias. E essa medida provisória chega a estabelecer técnicas de autenticação, como criptografia por chave pública ou por chave privada. No caso da chave privada, só aquela parte contratante vai ter ciência, vai saber qual é aquela chave, e criando-se também a infraestrutura de chaves públicas, que é responsável pela certificação. Temos também as autoridades certificadoras. Então, já há uma tendência no Brasil que possibilita muito bem assim, a questão da segurança de certificação do documento. Também devemos interpretar o conceito de documento de uma forma mais ampla, que é a questão que eu tinha falado, de adequar os princípios, adequar os conceitos jurídicos que nós já temos a essa nova realidade. Então, óbvio que se às vezes um contrato exigir uma forma escrita, por ser uma forma escrita na internet, não vai ser uma forma escrita propriamente dita, então alguma parte da doutrina tem entendido que é assim um contrato escrito. Temos a Unicitral, que é uma organização que eu não me recordo agora a sigla, foi uma organização internacional sobre e-commerce, que ela equiparou a validade e a eficácia dos documentos escritos na internet, se eles atenderem ao fim proposto. Então, ao final, chegamos às modalidades dos contratos eletrônicos. Há uma concessão da doutrina entre esses três: contratos intersistêmicos, interativos e interpessoais. Os contratos intersistêmicos, eles se dão comumente entre pessoas jurídicas, através de redes fechadas de computadores, como a Value Added Network, VAN, e também pelo EDI, que é um modo de comércio eletrônico. O EDI possibilita que sistemas diferenciados na rede fechada possam se comunicar. Muito presente no comércio eletrônico na forma de business to business, que é, como eu falei, envolvendo pessoas jurídicas na negociação. Não a pessoa física, nem consumidor, nem algo do tipo. Já os contratos interativos, será bem abordado uma espécie, um técnico. Eles envolvem a presença de uma pessoa física em um sistema, geralmente uma pessoa jurídica, uma empresa, utilizando de um sistema para fazer sua oferta, oferecer produtos ao consumidor. Por muitas vezes, temos aí um contrato de adesão, porque todas as cláusulas estão pré-estabelecidas e o consumidor só vai colocar o seu nome no contrato e seus dados, endereço, etc. Então, não há muita negociação. Tem-se em vista que parte da doutrina, acho que minoritária, enfatiza que eles não tratam de contrato de adesão, porque o contrato de adesão teria cláusulas muito mais, como é que eu posso dizer, inegociáveis do que os contratos interativos. Eu ainda assim vejo como um contrato de adesão. Já os contratos interpessoais, há uma relação entre pessoas muito forte. É realmente o computador como um mero meio de negócio. Há uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Há uma diversidade de contratos também. Você pode fazer contrato de locação, contrato de vários tipos de contrato. Só que você faria no mundo real, só você está usando na internet, um chat, por exemplo. E temos como exemplos de contratos eletrônicos em geral, temos o principal, que é o termos de uso de serviços em um website, que durante as aulas, inclusive, discutimos bastante, como no caso do Facebook, no caso do Google. E agora, pelo cantar da hora, eu vou passar para a Stephanie, que vai falar de uma modalidade específica. As compras coletivas, na verdade, é um contrato de internet que, como meu colega falou anteriormente, um contrato
Interativo. Na verdade, as compras coletivas, elas iniciaram nos Estados Unidos há pouco tempo. Chegou no Brasil em 2010, mais precisamente abril de 2010. Elas têm como objetivo fornecer produtos para uma gama de consumidores, na verdade, atingir consumidores em massa. A relação contratual ela se dá para os sujeitos, que é o fornecedor mediato ou fornecedor primário, que na verdade são os comerciantes, ou seja, são os que fornecem o seu produto regularmente com a intenção de obter o lucro. O fornecedor imediato ou fornecedor intermediário, como o próprio nome já diz, é o fornecedor que intermedia a relação entre o fornecedor primário e o consumidor. E para fechar a relação, o consumidor. Essa relação contratual ela é regulada pelo direito civil como pelo direito do consumidor. Tem a aplicação dos artigos 46 a 49 do CDC. O artigo 46 ele vai dizer referente à prévia contratual, ou seja, o consumidor ele não estará obrigado a... o contrato ele não vai obrigar o consumidor a relação contratual sem uma prévia deste contrato antes, sem uma prévia dos termos contratuais. Já o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer quanto o direito de desistência, o direito de arrependimento que o consumidor tem, que é no prazo de 7 dias. No prazo de 7 dias, o consumidor tem direito de se arrepender da compra, devendo ao fornecedor restituir o valor que foi pago. Tem uma lei já existente que vigora, na verdade, no estado do Rio de Janeiro, que é a Lei 6161 de 2012. É a Lei 6161 de 2012, que regula exatamente essas compras coletivas no estado. Mas existe um projeto de lei que está no Congresso a ser votado, que tutela sobre o comércio eletrônico. E é possível verificar várias irregularidades nos contratos. Por exemplo, o Groupon e o Peixe Urbano, verifica-se muito um cadastro sem uma prévia contratual. Você não tem acesso ao contrato, simplesmente você se cadastra e os dados são fornecidos a esse site e eles podem fazer exatamente o que eles querem, que é o que acontece normalmente, Groupon e Peixe Urbano. A questão do déficit informacional, ou seja, eles deixam muito a desejar no critério informação. E isso também fere o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 6º, que tem a informação como direito básico, no seu artigo 6º, inciso 3º, que diz que a informação deve ser adequada e clara, que também é uma ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, já que eles não têm essa informação, a princípio. A cláusula de isenção de responsabilidade é uma cláusula abusiva. Por quê? Porque o fornecedor, no caso o intermediário, ele não pode se isentar de responsabilidade, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre os fornecedores. Os falsos descontos. As compras coletivas, ou os sites de compra coletiva, você pode observar muitos falsos descontos. Eles maquiam os descontos, os preços. Como existem sites aí, exemplo, o Groupon, ele faz isso no sentido de na verdade, inflaciona o preço para que coloque um suposto desconto, que na verdade não é um desconto exato. Em termos de reclamações, vem sendo muito reclamado. Foi feita uma pesquisa, eu pesquisei na verdade na Procon com 3 sites, o Groupon, o Peixe Urbano e Clicom. Foi verificado 231 reclamações no ano de 2011, sendo 135 processos somente contra o Groupon, 16 processos contra o Peixe Urbano e 26 processos contra a Clicom. E as maiores reclamações, na verdade, dos consumidores está relacionada à não entrega do produto. Seguida, quando a não entrega do produto, seguida de vício do produto, posteriormente também a rescisão contratual por parte do fornecedor, uma vez que não atinge um número suficiente de compradores. E aí rescinde o contrato, o consumidor fica sem o produto e muitas vezes, como foi falado anteriormente, a questão da informação. Eles não têm essa informação. E o consumidor acaba ficando à mercê do próprio fornecedor, a parte vulnerável, considerada vulnerável da relação.
Um outro grande motivo é a questão do cancelamento da compra. O consumidor chega a cancelar a compra e não tem a restituição do valor como realmente já deveria ter. Recebe como crédito. Ele, consequentemente, é forçado a novamente consumir. E isso vai consumindo. É uma forma proposital de que o consumidor permaneça consumindo. As precauções a serem tomadas. Na verdade, o consumidor, hoje, e eu não digo nem só a questão do consumidor, eu diria o contratante em geral, ao adquirir um contrato, ao firmar um contrato pela internet, eu acho que ele deve se munir de algumas precauções. Como, por exemplo, informação sobre o site, credibilidade, ele tem que estar atento a todos esses fatores. Ao adquirir, ele tem que observar, ele tem que se munir de provas, porque na maioria das vezes, isso eu digo em relação a contratos de consumo, contratos de adesão, dá certos problemas. Então, acho que o consumidor ele tem que estar preparado para uma futura reclamação, consequentemente se munir de provas. Hoje, o contrato via internet não dá essa credibilidade quanto deveria. Então, o consumidor ele tem que estar realmente atento aos grandes problemas que vêm ocorrendo e, como citado anteriormente, os sites em que foi pesquisado, eles simplesmente se isentam de informações e se isentam de responsabilidade. Ainda assim, ainda que o Código de Defesa do Consumidor ele diz quanto à responsabilidade solidária, ocorre muito de o fornecedor intermediário passar a responsabilidade total e completa para o fornecedor primário. E, consequentemente, é isso. Eu acho que tem que haver precauções por parte do consumidor, por parte do contratante via internet. Obrigada, professor.